Bom dia, minha gente, um abraço a todos. Vamos lá falar sobre o jogo de ontem, o empate do Vitória com o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, penúltima rodada para o Vitória dessa competição. O Vitória agora vai fechar o seu último jogo, sua última participação no primeiro turno contra o São Paulo no próximo final de semana, jogando no Morumbi, não é isso aí? Bom, é visível que o Vitória melhorou muito, né, no jogo de ontem. Fez uma partida muito boa o Vitória, muito boa. É claro que a gente tem que ter muito cuidado e o torcedor entende isso. E o torcedor mais inteligente, ele não gosta de ser enganado. O torcedor gosta que fale a verdade com ele. E se você parar para analisar, o time do Palmeiras, apesar do Palmeiras ter um elenco muito bom, o time do Palmeiras ontem foi um time reserva, né? Poucos jogadores titulares, se é que teve algum titular, jogando ontem contra o time do Vitória. Não pela qualidade dos jogadores, eu sempre falo sobre isso, mas a questão é o desentrosamento, quando você pega praticamente um time inteiro e faz modificações. Vocês viram quando o Vitória fez uma marcação, e isso é um fato positivo para o Vitória, uma marcação um pouco mais alta, né? Claro, você está vendo que o time está desentrosado, está desarrumado. Os zagueiros do Palmeiras tiveram muita dificuldade para sair tocando bola, que é o jeito que o Palmeiras joga. O time do Palmeiras é um time muito direto, né? O time do Palmeiras, ele é diferente de outros times que disputam o Campeonato Brasileiro. Por exemplo, é diferente do Cruzeiro, é diferente do Flamengo, de jogar, do Botafogo, do Bahia. O time do Palmeiras é praticamente como o Vitória joga. O Vitória agora com o Carille, ele está se ajustando mais. Mas também é um time direto, né? Com o Carpini, o Vitória era muito direto. É o time que pega a bola do zagueiro, tenta jogar no meio, o meio joga nas pontas para cruzar a bola para a área. Então, o Vitória, ao adiantar a sua marcação, fez uma marcação um pouco mais lá na frente, né? O Vitória dificultou muito as ações de saída de bola da equipe do Palmeiras, e isso é claro que sempre favorece, porque você rouba uma bola ali, você está perto do gol adversário. Então, o Vitória foi muito melhor do que a equipe do Palmeiras. Ainda tem alguns erros, né? Ainda tem alguns erros, às vezes o zagueiro pode sair tocando a bola, isso, sabe, é a confiança que vai se ganhando com o decorrer dos jogos. O técnico, por exemplo, ele disse que a tendência era melhorar no jogo de ontem, que ele ia ter uma semana para trabalhar. Já vai ter mais uma semana, essa agora, porque no meio de semana é de Copa do Brasil. Então ele vai ter uma semana para trabalhar novamente, para articular, para dar uma sincronia melhor ao time. Outro detalhe, vocês lembram aqui, né? Às vezes não era nem relacionado o PP. E eu dizia assim, gente, pelo elenco que o Vitória tem aí, o meio de campo do Vitória tem que ser Baralhas, PP, Ronald e Mateuzinho. Isso quando o Vitória não tinha as contratações ainda, né? Chegaram jogadores, é claro que esses jogadores ainda não estão aptos a entrar de primeira, a jogar 90 minutos. O próprio Carille falou isso ontem na entrevista coletiva. Mas vamos lá que o Mateuzinho tivesse aí, o meio de campo, e ele também adiantou isso, o técnico do Vitória, o Carille, ele adiantou e disse que quer colocar o Mateuzinho com o Romarinho ali, encostando no centroavante, no caso no Kaiser. Então seria aquilo que a gente já vem comprando, né? Essa briga há algum tempo. O meio de campo seria Baralhas, Ronald, PP, Mateuzinho, Romarinho e o Kaiser lá na frente. A não ser que esses jogadores que chegaram agora, eles mostrem ao técnico Carille nos treinamentos que eles têm a condição melhor de entrar. Então o Carille, inclusive, falou em uma outra opção que ele pode ter na sequência desse Campeonato Brasileiro, que seria colocar 3 zagueiros, com os 2 laterais mais ofensivos, né? Para ter 3 zagueiros, ele precisa dos 2 laterais mais ofensivos, e aí do meio de campo para frente ele vai arrumar. Então, gente, quando o time não está entrosado, eu sempre falei sobre isso aqui no caso do Vitória, que você não tem uma sincronia, né? O time está desarrumado, você não tem os 11 ainda, o que é que você faz? Você povoa o meio de campo. Repare quando o Cáceres estava jogando, né? O Cáceres fazia um papel de puxar um pouco para a esquerda, se tornar mais um zagueiro. Quando o Claudinho entra, muda um pouquinho esse aspecto. Olha, lá na frente o Eric, por exemplo. O Eric voltou, ajudou muito na lateral no jogo de ontem. Foi premiado com um belíssimo gol, né? Aquele gol, o segundo gol do Vitória que ele faz. Ele pega a bola, faz que vai entrar para a direita, ajeita para o pé bom dele de esquerda e mete lá onde a coruja dorme, um golaço do Eric ontem. E o Kaiser, né, que fez o primeiro gol sempre. O Kaiser
com presença na área do adversário. Então o Kaiser fez o gol, Vitória 2-0, estava muito bem no jogo. Mas aí muita gente, eu vi ontem, né? Muita gente ligar para as rádios, mandando mensagens, e aí diz assim, mas o Carille errou, o time, ele tira o Oswaldo para botar mais um zagueiro. Aí, sabe o que é que acontece? O torcedor é engraçado. Se acaba de uma ou outra maneira, o torcedor vai dizer, poxa, estava ganhando de 2-1, por que não tirou o Oswaldo para botar mais um zagueiro? Pô, sabia que o time do Palmeiras, o Abel lá botou mais atacantes, tinha que botar mais um zagueiro para tirar as bolas da área. Então, gente, não é assim futebol. Não acho que o Carille errou, não, na modificação. Eu acho que ele acertou, porque pode ter certeza que a bola ia para a área toda hora ali no Vitória. O que foi que ele fez? Reforçou a sua área e não jogou recuado. Vejam que o Fabri entrou, né? O Renzo entrou também e os dois voltavam para marcar. O Renzo um pouco mais na frente, o Fabri voltava para fazer aqueles 5 homens, né? Depois daqueles 4 primeiros zagueiros. Mas o futebol é assim, minha gente. O Palmeiras, quando conseguiu botar os seus titulares em campo, dificultou a situação do Vitória. É claro, o time do Palmeiras titular é muito melhor do que o time do Vitória. Melhor tecnicamente, melhor de arrumação, apesar de alguns jogadores estarem chegando agora, mas é um grupo que já joga junto há um bom tempo, já sabe a ideia do Abel Ferreira, que coloca dentro de campo, diferente do Carille que está chegando agora. Então assim, eu não vi nada de errado no Carille não. O Carille fez o que tinha que se fazer, né? Porque aí, se continua com o Oswaldo e toma um gol lá, eu tenho certeza que o torcedor ia reclamar. Poxa, esse Carille é burro, em vez de botar mais um zagueiro ali, estava ganhando o jogo de 2-1. O lance do Baralhas, eu também não vou acusar o Baralhas, sabe? Porque ali é o seguinte, o jogador passa na frente dele e tropeça na perna. Claro que foi pênalti, né? Porque tropeça na perna do Baralhas. Você vê que o Baralhas nem reclama, porque ele sabe que ele dá o toque na perna do jogador. Mas não tem intenção dele tocar, né? Eu acho que foi ali sem ação de propósito de pegar o jogador, mas pegou dentro da área e o Piquerez foi lá e fez o gol. E depois um cruzamento do lado esquerdo, o Flaco Lopes, que é grandão dentro da área, sobe mais do que a zaga. Também não vejo erro do zagueiro, porque o Flaco Lopes é um grande cabeceador, estava muito colado ali com os zagueiros, subiu e terminou fazendo o segundo gol do Palmeiras. Ficou um jogo muito perigoso no final ali, que o Palmeiras já tinha alguns de seus titulares, mas é aquela coisa, né? Eu vi o Vitória quando botou, até antes de 2-0, quando estava 1-0, a oportunidade de fazer mais gols, porque a defesa do Palmeiras estava muito embaralhada, a defesa do Palmeiras estava sem entrosamento, eles tinham muita dificuldade de sair jogando por ali, e o Vitória, quando apertava, roubava essa bola. O Vitória deu vários chutes dentro do gol da equipe do Palmeiras, o goleiro teve que trabalhar, o Marcelo Lomba. Então assim, foi um bom jogo do Vitória. É claro que a gente sempre tem que falar, foi um bom jogo, o Palmeiras estava com o time reserva, não estava com o seu time titular, mas o Vitória já apresenta uma qualidade melhor do toque de bola, bota a bola no chão, vira o jogo de um lado para o outro, já tem um trabalho, a presença do PP, a gente torce para que o PP não se machuque, continue jogando, porque dá mais qualidade ao meio de campo do time do Vitória, junto com o Ronald, o Baralhas mais marcador ali. É diferente, gente, é diferente você ter um cara que sabe jogar futebol. E eu falei aqui, eu me lembro muito bem do PP jogando no Cuiabá, jogando no Grêmio. Então esse jogador só tem a acrescentar ao time do Vitória. Empatou, é claro, ficou perto da vitória, né? Quase que o Vitória ganha, faz 3 pontos ontem. Mas assim, a nível de sincronia, a nível de jogo dentro de campo, o resultado não foi tão bom, mas o jogo do Vitória dá uma esperança de dias melhores aí pra frente com o técnico Carille. Tá bom, minha gente? Não tá inscrito não? Se inscreve aí no meu canal, não esquece de deixar o like, que ajuda também o nosso canal a crescer cada vez mais, tá bom? Grande abraço, ótima semana a todo mundo.